Muito bem, meus amados irmãos do canal Viajando na Palavra. Bom dia na paz de Cristo. Olha ao fundo lá, o Mar Egeu. O Mar Egeu. É isso aí, mais lá na frente o Mar Jônico, que não dá para ver daqui. Eles são ligados pelo canal de Istmo. É um pequeno canal, liga os dois mares. E aqui estou, justamente aqui, olha aqui o Templo de Apolo. Muito bem. Hoje nós viemos aqui a Corinto, que é aqui uns 70 quilômetros aqui da cidade de Atenas, e continuando a nossa viagem na Palavra de Deus, viagem na Palavra. A gente que ama a Palavra do Senhor, a gente vem aqui, eu estou como turista, claro, mas um observador do que nas Escrituras nos é colocado. Aqui ao fundo aqui, esse é o Templo de Apolo. Aqui já é continuação da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Quando ele vem aqui com os missionários, capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar os textos falando. Eles vieram primeiramente para Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, que eu vou fazer um vídeo de Atenas amanhã, precisava vir aqui hoje, domingo. E de Atenas, Paulo veio para cá. Aqui Paulo esteve 18 meses, 1 ano e 6 meses. Foi a igreja que ele mais se dedicou. Também a igreja que ele mais sofreu. Aqui não pagavam o salário dele. Aqui ele tinha que trabalhar, fazer tendas. Aqui ele juntaram-se a ele Áquila e Priscila. Aquele casal missionário abençoado também, onde a casa deles, conforme Romanos 16, a casa deles era sempre aberta, era em Roma, era aqui em Corinto, onde estavam aquele casal. A casa deles era a casa de Deus. Os crentes se reuniam, a igreja se reunia. Eles vieram fugidos de Roma, é bom lembrar, Áquila e Priscila, expulsos de Roma. O capítulo 18 de Atos dos Apóstolos nos mostra isso. O imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma. Estava acontecendo uma grande fome, uma seca, e ele tomou uma atitude drástica e expulsou os judeus de Roma. E aqui eles vieram, se estabeleceram em Corinto, e aqui conheceram o apóstolo Paulo e foram mais bem encaminhados no caminho, foram mais bem ensinados no caminho do Senhor. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui nessa região que é chamada do Peloponeso. Vamos lá, né? Região do Peloponeso. Aqui existiam os jogos ístmicos. Esses jogos eles eram importantíssimos. Só perdiam para os Jogos Olímpicos de Atenas. Esses jogos eram muito famosos. E esses jogos eram em homenagem a Poseidon, o deus do mar, para eles, né? E aqui nós temos, aqui na Ancient Corinth, antiga Corinto, nós temos aqui os templos de Apolo, que está bem aqui atrás de mim, que era o deus mais respeitado aqui. Eram três divindades aqui, sobretudo adoradas aqui pelos moradores, pelos corintianos. Apolo, que está aqui atrás, o deus da virilidade, né? E aqui, lá embaixo, eu vou mostrar daqui a pouco o que restou do tempo de Hera, que já era. E lá em cima, eu vou virar aqui em cima, bem lá em cima da Acrópole, Acrópole, lá ficava o Templo de Afrodite, lá em cima, onde 1000 sacerdotisas cultuais ficavam e desciam todas as noites ao porto de Cencreia. Eu não vou passar lá agora não vai dar tempo, mas lá em Cencreia, essas sacerdotisas cultuais, elas se entregavam aos homens, um verdadeiro bacanal. Aqui também havia muito incentivo ao homossexualismo. Então era um lugar muito pervertido. E a gente imagina, viaja comigo aí, imagina o apóstolo Paulo chegando aqui. Irmãos, o apóstolo Paulo é um monstro. Um monstro para pregar a palavra de Deus. Porque um lugar desse infestado, eu estive lá dentro agora das relíquias, no museu aqui de Corinto. A quantidade de imagens e de valor que esse povo dava à adoração. Aliás, o trabalho que Paulo realizou aqui 1 ano e meio de Corinto não foi à toa aqui em Corinto.
porque era uma igreja muito idólatra, os crentes eram muito dados à carnalidade, eles eram problemáticos. Você vê quando lê as cartas aos Coríntios, a primeira carta sobretudo, você vê que a igreja era uma igreja dividida, né? Uns eram de Paulo, de Apolo, de Cefas, e Paulo diz, está Cristo dividido, fostes vós batizados em nome de Paulo, que Apolo regou, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus que opera maravilhas, que salva as almas, que converte os corações, é a obra do Espírito Santo. E aqui Paulo, 1 ano e meio, trabalhou nessas regiões, dedicou a sua vida, sofreu, foi chamado de impostor nessa cidade, precisou depois, no final ele escreve a segunda carta, ele descasca, né, descasca a laranja, e o apóstolo aqui, ele fez um trabalho lindo, louvado seja Deus. Aqui também é bom lembrar que Paulo escreveu as suas cartas aos Gálatas, a sua carta aos Tessalonicenses, a sua carta aos Romanos. Eu estive em Tessalônica anteontem. E a sua carta aos Romanos. E, aliás, a carta aos Gálatas é considerada por muitos teólogos, estudiosos, como o primeiro livro, o primeiro escrito do Novo Testamento, a carta aos Gálatas. Foi Paulo escreveu daqui de Corinto, durante seu 1 ano e meio. E primeiro o evangelho, lembram de Marcos, João Marcos, de Marcos, muito bem. Essa antiga cidade de Corinto foi destruída pelos romanos, viu, em 146. 146, foi destruída pelos romanos. Muito bem, então estamos aqui em Corinto, nessa cidade sensacional. Hoje existe a Nova Corinto, né? Eu cheguei lá na condução, peguei um táxi, vim para cá, mas existe a Nova Corinto, a cidade novíssima. Eu não tive interesse de filmar lá, nem de fazer esse material lá. E aqui Paulo sofreu muito, foi perseguido, e eu acho lindo que está no capítulo 18, versículo 9, quando diz assim: disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, Paulo, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e tenho muito povo nessa cidade. Irmãos, que nós não calemos, que nós não nos escondamos, mas que nós não nos acovardamos, mas que nós falemos a palavra de Deus, que nós preguemos essa palavra, inste a tempo e fora de tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de dar o like e se inscrever nesse canal, tá? São vídeos rápidos, ainda amadores, mas o importante aqui é a gente compartilhar informações e lugares importantes. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom Adonai.